vamos a Fortaleza para conversarmos com o Dr. Átila Amaral, cientista político. Dr. Átila, a informação nesses dias mais recentes diz respeito aí à visita do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, o resultado dessa visita e a avaliação que faz, Dr. Átila. Inicialmente, eu reafirmo aquela minha visão de que, pelo menos, o objetivo do presidente Lula é realmente fazer um alinhamento geopolítico com os países eurasianos, para usar a expressão mais adequada. Essa é a lógica das ações dele. Ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, as circunstâncias exigirão posições mais firmes. E ele falou espontaneamente sobre a guerra, então ele expôs realmente o que ele pensa. Não há nenhuma razão para nós pensarmos que ele estivesse se fingindo naquele momento. Agora, nós precisamos entender, dentro de um quadro psicológico e dentro de uma linha de formação política que ele tem desde o sindicalismo. O Lula, ele fugia como sindicalista dos parâmetros clássicos, daquele sindicalista mais militante, de um partido comunista mais tradicional, como o PCdoB, o PCB, o antigo partidão. Então, ele não está dentro dessa visão manualística, é exatamente essa malemolência dele, essa capacidade de se adaptar, de deixar um pouco as questões se resolverem e ele assumir posição numa situação que ele acaba sendo um elemento de convergência. Então, ele fez isso no sindicato e fez isso no PT. No PT, ele esperava aquelas facções internas brigar entre si e ele assumiu uma posição mais ou menos intermediária, inclusive o filho do Thomas alega que ele, mesmo no período militar, tinha alguma relação com o aparato de informação do governo e também atuava na oposição. Então, é um pouco que ele tem uma capacidade de adaptar a sua linguagem a diversas situações, é um fato. Naquela fala que ele fez, inicialmente na China e também, se não me engano, também na Arábia Saudita, ele expressou com sinceridade o que ele acha da guerra. Aquilo ali foi interpretado como uma postura de alinhamento com a China e com a Rússia, o que eu acredito que fosse mesmo. É claro que ontem ele já foi mais ameno, quando ele falou com um grupo de romenos que estavam visitando aqui, de autoridades romenas que visitavam o Brasil, ele já tentou calibrar um pouco mais o discurso, porque também foi visto, teve uma repercussão péssima no mundo todo. Ou, para ser mais específico, na Europa, na Comunidade Econômica Europeia e nos Estados Unidos, a repercussão foi péssima. Aí ele começou a modular melhor o seu discurso. Mas, no meu entendimento, as pessoas precisam desenvolver uma certa compreensão, não só do Lula como agente político, mas uma compreensão do contexto atual. Por quê? Porque uma coisa é certa, embora o presidente brasileiro ele tenha essa modulação que ele fez ontem, diminuído as críticas ao Ocidente, existe uma coisa que ele não faz, e aí você descobre qual é o posicionamento dele mesmo. Ele nunca criticou frontalmente Maduro, ele nunca criticou frontalmente Putin, ele nunca criticou frontalmente o Chaves, nem o erro que tomou uma refinaria brasileira, na Marra. Então, onde é que você sabe que ele está mesmo? Quando ele critica o Ocidente, ele é muito mais específico, ele é muito mais direto, inclusive às vezes se reporta às próprias lideranças. Isso ele não faz, porque eles têm a percepção de que estão do mesmo lado, e é aquela visão muito comum na política, em especial na esquerda, de não, estando do meu lado, o sujeito está certo. É preciso que ele faça uma coisa extremamente errada e indiscutível para você admitir que ele está um pouquinho errado. Onde é que ele está? Ele está do lado que ele não critica nominalmente. Quem ele critica nominalmente é porque ele é contra ele, porque não quer dizer que ele não possa mudar um pouco o discurso, mas onde é que está a constante? Em não criticar as ditaduras amigas, os ditadores amigos. Quer ser ditador também, essa é a questão. Ele quer ser ditador também, não quer ser criticado pelos companheiros, essa é a questão. Ele não critica Daniel Ortega, lá da Nicarágua, não criticava Fidel Castro. Doutor Átila, o senhor falou aí que ele quer ser ditador. Tem a possibilidade de prosperar esse projeto dele, de se tornar um ditador comunista no Brasil?
Não, veja bem, ele quer ser ditador, eu não quero dizer que ele queira assumir necessariamente uma postura como um Fidel, que controla todos os aspectos da vida da sociedade, porque a sociedade brasileira, olha, se fosse só Norte e Nordeste, funcionaria, mas é porque existem as áreas mais... Aqui ele seria tranquilamente ditador e tal, e daria certo, mas o problema é que o Brasil, como um todo, tem áreas muito mais complexas economicamente, tal, que você tem que fazer alguma concessão, não tem como você simplesmente passar por cima. Ele quer ter um elevado controle de todos os aspectos da vida social, isso é claro. Inclusive, na eleição, eu me pergunto, assim, se nós colocássemos as coisas de forma honesta, houve uma série de restrições à campanha Bolsonaro, muitas delas discutível constitucionalidade e outras claramente inconstitucionais, como a censura, que viabilizaram a eleição dele. Sem isso, não há indício de que ele fosse um vencedor na eleição, não, porque foram 2 milhões de votos, ele teve 60, assim, arredondando, ele teve 60 milhões de votos, o Bolsonaro teve 58. Onde é que ele se distancia do Bolsonaro em votação? No Nordeste, só. Se nós tirarmos o Nordeste, o Bolsonaro teria mais de 9 milhões de votos a mais do que ele. Pois é, doutor Átila, inclusive o senhor falando isso aí, eu me lembrei que os que não votaram, os que se abstiveram de votar, são mais de 34 milhões de brasileiros. Aí tem mais 4 milhões de aqueles que votaram em branco e 1 milhão, quase 2 milhões de votos nulos. Caiu bastante aí a aceitação do Lula. O governo Lula é desaprovado por 10% dos que o elegeram. Nesses 50,9%, 10% já estão desaprovando. Isso é indicativo de alguma coisa, doutor Átila? É indicativo porque, geralmente, no início há uma certa lua de mel, né, do eleitor, até da oposição. O normal é que ele tivesse um apoio maior, mas não evidencia ainda um desgaste suficientemente forte para ele ser questionado de forma radical politicamente. Ele ainda está com um apoio elevado. Não é elevado para o período normal, mas assim, é elevado no sentido, se você pensa num desgaste do governo a ponto de enfraquecê-lo, ele não está fraco o suficiente para poder, por exemplo, ser removido por um impeachment ou coisa desse tipo. Nesse momento, o que é que acontece? Nós não estamos... A imprensa, a maior parte da imprensa, ela é simpática, por diversas razões, ou de interesses pecuniários, ou por ideologia, ou por formação, ou por razões ideológicas, ela é simpática ao governo. Se esse clamor internacional repercutisse aqui com a imprensa hostil a ele, como era, por exemplo, ao Bolsonaro, ele rapidamente ia perder 20% ou 30% ao invés de 10% dos apoiadores. 2 vezes presidente. Então, ou ele dá conta do recado, ou vai chegar a um ponto que vão questionar. Eu reconheço que o quadro é desfavorável a ele, mas não a ponto de enfraquecê-lo o suficiente para ele ser diretamente questionado com um mandato, com um impeachment, uma coisa desse gênero.